Saudações, é com grande prazer que nós temos hoje a retrospectiva da arbitragem em 2022 nos tribunais. Tal como nós fizemos em 2021, hoje eu tenho a honra de receber aqui a nossa querida conselheira, advogada, árbitra e professora Fabiane Versosa, para falar um pouquinho dos principais julgados aí que nós selecionamos de 2022 sobre a arbitragem. Um prazer estar contigo novamente, Fabiane. Prazer todo meu, Olavo, muito obrigada, agradeço imensamente ao seu convite, meu coordenador acadêmico no nosso canal Arbitragem, e do qual tenho uma honra enorme de ser conselheira acadêmica, e agradecer também ao convite do próprio canal Arbitragem para estar aqui. Eu fico muito feliz porque a gente fez ano passado pela primeira vez, e pelo jeito acho que deu certo, acho que foi bastante proveitoso, e fico contente de poder estar aqui com vocês de novo, fazendo aí esse rápido apanhado dos principais casos que foram julgados pelos tribunais relativos à arbitragem no Brasil em 2022. Né? Uma certa retrospectiva, como disse o Olavo, da jurisprudência judicial versando sobre arbitragem nesse ano que está se encerrando agora. Perfeito, Fabiane. Então, a título introdutório, é importante nós mencionarmos que a competência mais uma vez prestigiada pelo Judiciário. Nós temos, por exemplo, julgados do Tribunal de São Paulo que prestigiaram e confirmaram a validade, eficácia e vigência das cláusulas arbitrais que envolvem os contratos celebrados dentro do site Quinto Andar, entre locadores e locatários. Nós temos 4 casos aí julgados em 2022, mantendo as cláusulas arbitrais, prestigiando a competência, reconhecendo a validade dessas sentenças arbitrais. São 4 apelações, depois aqui no rodapé desse vídeo nós vamos colocar o número dos julgados para que vocês possam ter acesso ao inteiro teor. É muito importante citarmos esses casos do Quinto Andar, porque demonstram aí que a arbitragem está em vários contratos aí, já que o Quinto Andar é a maior imobiliária do Brasil. Também eu não posso deixar de citar uma apelação civil também do Tribunal de São Paulo, que prestigiou a cláusula arbitral entre o site Amazon e os lojistas que utilizam o site da Amazon para venda de produtos. Então, nas relações jurídicas entre a Amazon e os lojistas que vendem os produtos no site Amazon, consta cláusula arbitral. Isso é muito importante também, que demonstra muito crescimento do manejo da arbitragem, das sentenças arbitrais e que começam a chegar no mercado médio em valores que antes nós não tínhamos. Fixadas essas premissas, eu já vou pedir para a Fabiane falar um pouquinho sobre a questão da alegação de hipossuficiência na arbitragem, especificamente em casos de falência. Quais são os casos aí que ela pode ressaltar para a gente e informar um pouquinho sobre esse tema, fazendo a sua avaliação crítica? Obrigada, Olavo. Esse tema da arbitragem envolvendo empresas em recuperação judicial e falência é um tema super assim, palpitante, né? Um tema muito interessante. Esse semestre, inclusive, eu tive a oportunidade, eu sou professora da graduação da Escola de Direito da FGV Direito Rio, né? Da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. E esse semestre eu tive a preciosa oportunidade de ministrar uma disciplina letiva chamada Arbitragem, Mediação e Insolvência Empresarial, em que a gente tratou de vários temas, assim, envolvendo mediação, né, que foi incluído na lei expressamente, enfim, e temas envolvendo falência, relativos à recuperação judicial, empresas recuperandas, empresas falidas e tudo mais. E são muitos temas, assim, é um tema muito, é uma área, digamos assim, muito fascinante, porque, inclusive, é multidisciplinar. Então, assim, pessoas de arbitragem, de mediação, precisaram se debruçar sobre temas sobre os quais não estudavam muito, não se esmeravam tanto, e o pessoal também de falência, recuperação judicial e extrajudicial precisou também estudar arbitragem, mediação, conciliação, dispute boards também, para poder atacar, né, para poder lidar com esses casos, porque assim, é claro que esse tema da insolvência sempre foi importante, a gente sempre teve muitos temas, né, muitas questões, enfim,
Mas é claro que com a pandemia, né, e com tantos problemas econômicos que a gente viveu no nosso país e vive ainda, né, em decorrência da pandemia, aumentaram sobremaneira os casos de recuperação e de falência. Então, a gente começou a também pensar em situações, porque a gente estava vivendo, né, arbitragens envolvendo esses tipos de empresas nesse tipo de situação, em crise e tal. E foi muito interessante porque a gente viu pessoas das duas áreas, né, das várias áreas envolvidas, como mencionei aqui, estudando isso e se debruçando sobre esse assunto. Inclusive, eu também tive a oportunidade preciosa de, juntamente com o André Monteiro e com o Geraldo Fonseca, coordenar um livro que saiu esse ano também sobre esse assunto, que se chama Arbitragem, Mediação, Falência e Recuperação, que foi publicado pela editora Revista Tribunais, que envolve essas questões, e foram 38 artigos de 70 autores, inclusive o ministro do STJ também, que nos deram a honra de escrever nesse livro, né? A gente tem o prefácio do Zé Emílio, a apresentação da ministra Nancy Andrighi, enfim, foi um livro muito especial, que eu tive muita alegria de coordenar, né? E tem um artigo nesse livro também. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a gente tem inúmeros temas tratando de arbitragem e falência, arbitragem de recuperação, mediação e tudo mais. E um desses temas, como o Olavo muito bem lembrou, é a questão da hipossuficiência, da impecuniosidade, que é um tema muito, muito peculiar, assim, né? Da empresa que teve a sua falência decretada. Então, uma discussão que já havia há algum tempo era se a cláusula compromissória continua valendo, a cláusula compromissória incluída no contrato, de que é parte uma empresa que posteriormente foi declarada falida pelo judiciário, se essa cláusula compromissória continua valendo, né? E a questão de ela não ter mais, essa empresa falida não ter mais dinheiro para fazer frente às despesas da arbitragem, né? Dos honorários dos árbitros, das custas da Câmara, que, sem dúvida, é algo... É verdade, não é uma... Enfim, não é uma hipótese acadêmica, não é uma questão que não seja verdadeira. De fato, existe essa questão, essa preocupação em relação a aspectos financeiros, econômicos, de aquela falida poder fazer frente, arcar com os valores que uma arbitragem naturalmente acarreta. E aí, teve um caso muito interessante, que era esse que eu queria destacar, que foi uma apelação cível, né? Primeiro, a gente teve um caso, esse caso no Rio, em que se discutiu isso. Aliás, só queria fazer um pequeno parênteses. A gente aqui, essa retrospectiva, uma retrospectiva breve, a gente não tem muito tempo para fazer um vídeo enorme, e aí a gente, então, optou por não falar muito sobre os aspectos fáticos de cada caso. A gente não tem tempo para isso, até porque a gente vai tratar de um número X de casos e a gente não tem como tratar especificamente das circunstâncias fáticas de cada um. Então, a gente vai só mencionar os casos e a gente sugere fortemente que todos os que estão nos assistindo leiam a inteiro dos casos e vão se debruçar sobre a íntegra desses acordos, tá? Então, assim, esse caso, muito rapidamente, ele teve uma discussão sobre isso, se o fato de a empresa ser declarada falida pelo judiciário e, portanto, não ter mais a disponibilidade de seus bens, enfim, não poder mais administrar os seus valores agora, né, servem a uma outra finalidade, que é pagar os credores e tal, se essa circunstância afastaria a cláusula compromissória. Então, houve um caso aqui no Rio de Janeiro em que foi julgado isso, e o juiz entendeu, nesse caso específico, o juiz entendeu que a impecuniosidade não seria um argumento para afastar a cláusula compromissória que havia sido pactuada pela empresa, que posteriormente foi declarada falida, né? Quando ela assinou o contrato, ela não era falida ainda. E aí houve a interpretação de uma apelação cível que foi julgada pela terceira Câmara Cível, que é a apelação cível 0018-212-97, 2015, 819-0209. Né? E nesse caso, é muito curioso esse caso, ele foi julgado esse ano aqui no Rio, só um minutinho, acho que foi em maio, se eu não me engano. Eu não tenho a data exata aqui, infelizmente, mas acho que foi julgado em maio, mais ou menos. Ah, não, desculpa, acho que ele foi julgado não esse ano,
Aqui no Rio, o que foi julgado esse ano foi o STJ. Foi julgado, enfim, em outra data. Não, aqui, ó, 17 de dezembro de 2020, tá? Então, ele foi julgado 17 de dezembro de 2020. E nesse caso é interessante porque o acórdão, ele vem dizendo exatamente isso que o Olavo falou, que a cláusula compromissória, a convenção de arbitragem, e tem que ser respeitada a jurisdição do tribunal arbitral, pelo competência. É óbvio que o tribunal arbitral é que tem competência para julgar o caso, não pode ser afastado assim, porém, no final do acórdão, ele fala, não, mas não tem como a gente impor que a falida arque com esses custos da arbitragem, né? Então, embora tudo isso que eu falei aqui seja verdade, embora haja de fato competência, respeito à convenção de arbitragem, à pactuação das partes, etc., nesse caso específico aqui, a gente entendeu que não tem como a gente impor a falida que seja submetida, que se submeta à arbitragem, então a gente afasta a cláusula compulsória e determina que seja julgado esse caso no judiciário, tá? E aí, então, como eu disse, o caso é de 17 de dezembro de 2020 e foi interposto o recurso especial perante o STJ, que é o recurso especial 1959435, tá? Aliás, desculpem, o caso do TJ do Rio, a relatora foi a desembargadora Fernanda Fernandes Coelho Arrabi da Paz, a relatora, e nesse caso do STJ, que eu mencionei aqui, 1959435 do Rio de Janeiro, a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, tá? E é um caso muito interessante, esse caso é super recente, ele foi julgado em 30 de agosto desse ano e foi publicado no DJE de 1º de setembro, agora de 2022. E é um caso, assim, lapidar, um caso muito bem julgado e muito bem elaborado, em que a ministra Nancy Andrighi fala justamente isso, olha, cláusula compromissória, a gente tem necessariamente a incidência do competence, não tem como afastar isso, o judiciário não tem jurisdição sobre essa matéria, sobre a qual recai cláusula compromissória, ele não pode se avocar no julgamento desse caso. Então, apesar de a empresa ter sido declarada falida, apesar de ter sido declarada a falência dessa empresa, a cláusula compulsória continua vigendo, ela não pode ser afastada, de modo que a jurisdição continua sendo do tribunal arbitral, né? E aí a questão da impecuniosidade, então, não é, portanto, um argumento para se afastar a convenção de arbitragem, mesmo quando a empresa é declarada falida, né? A gente sabe que existem diversos mecanismos para se fazer frente a essa questão da impecuniosidade. Nós sabemos o quanto é um problema difícil, já disse aqui que não é uma questão meramente acadêmica, é uma coisa de fato, realmente a empresa falida, ela, óbvio, perde a disponibilidade dos bens, ela não pode mais administrar e tal, mas existem vários mecanismos, né? Um mecanismo que a gente pode citar é o third party funding, né? O financiamento de terceiro, que eventualmente poderá ser adotado para se fazer frente à arbitragem. Enfim, né? Existem alguns métodos aí, algumas ferramentas que a gente pode usar, mas certamente a impecuniosidade, a hipossuficiência, como quiserem, da falida, o fato dela não ter recursos, não poder mais administrar seus recursos, a disponibilidade de seus recursos, não faz com que a cláusula compulsória seja afastada. Então, muito interessante esse julgamento do STJ, veio mesmo a calhar, um julgamento de fato irretocável. E queria até mencionar, eu tenho a honra de ser editora-chefe da Revista Brasileira de Arbitragem, que é a RBA, que é um periódico trimestral publicado pelo SEBAR e pela Clower, né, pela editora estrangeira. E a gente vai publicar nesse volume agora, que vai sair, o último do ano, que é o volume 76, que é o volume de outubro a dezembro, um comentário sobre esse caso. Acho que vale a pena a leitura, que foi elaborado pelo Antônio De Castro, que inclusive escreveu sobre esse tema dos efeitos da decretação de falência sobre a cláusula compromissória na sua tese de doutorado na USP. Eu até tive a honra de participar da banca dele, foi uma ótima tese, e o Antônio De Castro está comentando esse caso, e aí eu sugiro, recomendo fortemente a leitura. Então, acho que esse caso é interessante e vale a pena
realmente acho que ele merece ter entrado aqui na nossa retrospectiva da jurisprudência judicial sobre a arbitragem de 2022. Perfeito, Fabiane. E já que o tema diz respeito à alegação de falta de recursos, eu trouxe mais um caso do TJ de São Paulo, mas que não se referem à falência e recuperação. É um caso que foi julgado em 29 de março de 2022, na segunda Câmara de Direito Empresarial. O relator foi o desembargador Jorge Tosta. E aí a questão dizia respeito ao fato de que um dos acionistas alegava que constava a cláusula compromissória no acordo de acionistas, mas ele não tinha condições financeiras para custeio do procedimento arbitral. Então, não é caso de falência e recuperação, mas que, nesse caso, mantendo a linha de jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, os embargadores deram força ao princípio da competência e aos efeitos da cláusula compromissória, dizendo que só essa alegação de falta de condições financeiras para custeio do procedimento arbitral é insuficiente para anulação da cláusula. Porque quando a parte assinou a convenção, a cláusula no caso, ela já tinha ciência dos custos do procedimento arbitral, que não está submetido aí à cláusula de amplo acesso à justiça com custeio estatal. Nesse caso, o particular tem que prover o custeio dessas despesas. E ainda o tribunal salientou que, já que o autor se intitula acionista de uma das maiores companhias do mundo no seu segmento, com dividendos expressivos, é fácil concluir que ele pode suportar as despesas do procedimento arbitral. Então, um julgado muito interessante, foi objeto aí de um artigo que eu publiquei na coluna que eu coordeno junto com o Marcelo Bonizzi, no Migalhas, e que o tribunal manteve a linha da jurisprudência que já tinha aplicado em outros casos, inclusive o STJ, em julgados anteriores, tem julgado da STJ de 2019, em caso de duas empresas de comércio de gás natural, tem casos que envolvam aí também outros particulares e que o STJ manteve essa mesma linha, prestigiando mais uma vez a competência. Mudando um pouquinho de assunto, Fabiane, nós tivemos aí muito recentemente uma apelação julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que envolve o dever de revelação. Fala um pouquinho sobre esse caso para a gente, por gentileza. Claro, Olavo. Esse caso também é um caso super recente. A gente está gravando esse vídeo aqui no iniciozinho de dezembro e ele foi julgado na semana passada, em 22 de novembro do ano passado. 22 de novembro desse ano, claro, da semana passada. É um caso que foi muito festejado e é um caso que é muito interessante e ele foi julgado pela segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, a apelação cível 1097-621-39, 2021, 826-0100, tá? E o relator também, da mesma forma que esse caso que você mencionou há pouco, foi relatado pelo desembargador Jorge Tosta, esse caso também foi relatado pelo mesmo desembargador. E é um caso, assim, de novo, a gente não vai ter tempo de tratar aqui das especificidades de cada caso concreto, mas, como eu disse, foi um caso muito, muito festejado e ele trata daquela questão de, assim, que eu lembro que, Olavo, a gente no ano passado falou bastante da questão do dever de revelação do árbitro, né? A gente teve alguns casos, inclusive até, lamentavelmente, julgados pelo TJ de São Paulo, que não foram tão assim, digamos assim, que não nos causaram tanta alegria, mas esse caso, julgado pelo mesmo tribunal, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi, de fato, como eu disse, muito festejado, muito celebrado, porque foi uma decisão muito bem feita, muito técnica e muito bem tomada pelos desembargadores, né? E essa decisão, ela versa sobre a questão... O que eu queria destacar dessa acórdão são duas, né, questões. A questão da falta de revelação, se a falta de revelação é o motivo que enseja a anulação da sentença arbitral. E a outra coisa também que eu queria destacar, que a gente também mencionou, eu lembro perfeitamente a gente falando isso em dezembro do ano passado, lembra a questão da nulidade de algibeira, né? De a parte, às vezes, não... Quer dizer, assim, a gente sabe, quando a gente tem que nomear um árbitro,
A gente vai lá fazer nosso dever de casa, vai ler o que ele escreveu, ver se pode, de alguma forma, se ele tem aí um entendimento, talvez doutrinário, acadêmico, que seja na linha que a gente vai defender na arbitragem e tudo mais. E a gente também pode, eventualmente, nessa nossa, digamos assim, investigação, nessa nossa pesquisa, nessa nossa análise, a gente pode, eventualmente, tentar descobrir coisas também sobre o árbitro e tal, que possam, eventualmente, afastá-lo daquele caso, né? Que mostrariam, né, circunstâncias que mostrariam que ele não seria a pessoa mais indicada para julgar, né? E aí, às vezes, assim, a parte acaba nomeando aquela pessoa, mesmo sabendo de circunstâncias tais, acaba deixando o caso ser julgado e, às vezes, vai alegar, né, aquilo lá só depois da sentença. Às vezes ela descobre essas circunstâncias ao longo da arbitragem, também acontece, né, ao longo do procedimento, não antes da nomeação, mas ao longo da arbitragem, e ela vai só levantar essa lebre, assim, você vai mencionar essa circunstância quando a sentença arbitral já tiver sido prolatada e, né, se ela tiver eventualmente sido derrotada, ela vai levantar isso para embasar uma ação anulatória, né? E aí é o que a gente chama de nulidade da algibeira. A pessoa guarda aquilo, né? Deixa ali guardada aquela coisa. Então, assim, se eu ganhar a arbitragem, ótimo, muito bem, excelente. Se eu perder, eu tenho ali um fundamento para, eventualmente, afastar essa sentença arbitral. E isso fere a boa-fé, isso não é correto, isso não... Enfim, isso é contrário aos mais comezinhos princípios, né, que regem o direito brasileiro, né? Então, esse caso ele tem justamente a ver com isso, e eu queria mencionar um trecho muito interessante que esse acórdão tem, que fala o seguinte, olha só: tão grave quanto não revelar fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência, que é um trecho que foi extraído do artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, que fala isso, né, a questão o fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e dependência, é a não observância pelas partes do princípio da boa-fé objetiva no procedimento arbitral, notadamente a inobservância dos deveres anexos de lealdade, transparência e colaboração. E tudo isso sem falar em uma das funções primordiais da boa-fé objetiva, que é de limite ao exercício de direitos subjetivos, notadamente a vedação ao comportamento contraditório, surrexo e suprécio, o que parece estar evidenciado no caso dos autos, na medida em que houve a aceitação dos árbitros sem qualquer restrição, e, após a sentença arbitral desfavorável, a alegação de quebra do dever de revelação, com base em fatos pretéritos que os autores sabiam ou deveriam saber e que, a rigor, nem mesmo implicaria na quebra da necessária isenção e imparcialidade do árbitro. Os autores, repita-se, não aduziram durante o procedimento arbitral qualquer fato que desabonasse o referido árbitro, vindo a fazê-lo somente agora, em ação declaratória de nulidade da sentença arbitral, após terem sido condenados pelo tribunal arbitral ao pagamento de uma importância, né? Então, felizmente, o TJ de São Paulo não deu não deu provimento, não deu provimento a esse pedido de anulação da sentença arbitral. E eu queria só destacar mais uma pequena característica desse acórdão que eu fiquei muito feliz, que me deixou muito, muito contente, que é a menção expressa nesse acórdão ao enunciado 110 da segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, que aconteceu no ano passado, né? Esse enunciado 110 foi aprovado nessa jornada de 2021, e esse enunciado 110, ele diz o seguinte: a omissão do árbitro em revelar às partes fato que possa denotar dúvida quanto à sua imparcialidade e independência não significa por si só que esse árbitro seja parcial ou lhe falte independência, devendo o juiz avaliar a relevância do fato não revelado para decidir a ação anulatória. Então, assim, esse enunciado, ele visa dizer o seguinte: olha, não é simplesmente não revelar que
automaticamente leva à nulidade da sentença arbitral. A gente tem que necessariamente avaliar que circunstância é essa que não foi revelada, e aí, depois de avaliar se de fato essa circunstância era mesmo relevante, aí sim fazer uma análise sobre a eventual anulação da sentença. Mas não a mera omissão, a mera falta de revelação ser um caso, ser uma circunstância que de fato gere a nulidade da sentença arbitral. E isso está totalmente em linha com a jurisprudência internacional, inclusive o caso Halliburton versus Chubb, que foi julgado em 27 de novembro de 2020 pela Suprema Corte Inglesa, né, e que repercutiu no mundo todo, e o entendimento tem sido esse, felizmente, em todos os países que têm praticado arbitragem. Então, esse caso do Tribunal de São Paulo, ele, sem dúvida, merece mesmo aplausos, e esse enunciado, eu queria só compartilhar algo que foi muito feliz, porque esse enunciado ele foi uma proposta da Comissão de Arbitragem do OAB do Rio de Janeiro, que é presidida pelo Joaquim Muniz, né, e vários colegas fazem parte dessa comissão. Nós, da comissão, fizemos muitas propostas, assim, foi um trabalho a várias mãos, e esse enunciado 110 foi elaborado por mim e pelo Rodrigo Fonseca, conjuntamente, e aí é muito legal a gente ver depois esse enunciado ser citado, mais uma vez, não foi a primeira vez, ser citado pela jurisprudência dos tribunais estatais aqui no Brasil, e enfim, só demonstra de fato, assim, na verdade, esse entendimento ele vem sendo cada vez mais diluído, enfim, e pulverizado no mundo todo, né? Esse enunciado basicamente só o que ele fez foi refletir o que é o entendimento comum no mundo todo do que se deve entender pela questão do dever de revelação. Então, de novo, o que esse caso do TJ São Paulo felizmente consagrou foi que a gente tem que avaliar o que não foi revelado pelo árbitro. Não é só a falta de revelação que necessariamente leva à nulidade da sentença, e principalmente, além de a gente avaliar o que não foi revelado, o que foi omitido pelo árbitro, né? E às vezes omitido, gente, não é nem porque teve alguma intenção, não é isso, Olavo? Às vezes esqueceu, às vezes não sabia, às vezes não achou que fosse relevante, né? Enfim, então, sem querer aqui passar pano em árbitro nenhum, lógico que não, mas às vezes o árbitro mesmo não acha que seja, de fato, uma coisa importante, ou seja, de fato, esqueceu mesmo, fluxo de esquecimento, porque a gente tem aí árbitros aqui no Brasil, por exemplo, que trabalham em muitas arbitragens, né? Então, às vezes, por mais que faça uma checagem de conflito muito boa, às vezes, sem querer, passa alguma coisa que, aos olhos dele, talvez não seja algo relevante, né? Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não é só ter esquecido de revelar ou ter, por algum motivo, não revelado. A gente tem que avaliar a circunstância, o que é que não foi revelado, aquilo de fato é importante, frente ao todo do caso, aquilo realmente faz diferença, é importante, né? E a outra coisa importante que esse caso muito bem consagrou é o não, digamos assim, a premiação, não premiação, a nulidade de algibeira, de você, a parte guardar uma informação para ver se ela ganhar a arbitragem, ela não fala nada, fica ali tudo bem. Agora, se ela perder, ela vai lá e invoca aquela circunstância para tentar anular. Gente, isso é contrário à boa-fé, e felizmente o TJ de São Paulo muito bem acentuou isso, e de fato não pode ser premiado. Sensacional, Fabiane. E é interessante que esse tema é o que consta na maior parte das ações anulatórias, porque é muito fácil você levantar dúvida sobre falta de dever de revelação, né? E tudo isso se dá por conta do que o sistema arbitral trata o impedimento e suspeição de forma muito mais rígida do que o processo estatal. No processo estatal, as hipóteses de impedimento e suspeição estão no rol taxativo. Então, o juiz, no processo civil, no processo penal, está sujeito a hipótese taxativa, porque ele só exerce a função da magistratura e o magistério. Já o árbitro, como ente privado, ele tem uma multiplicidade de atividades fora ali da arbitragem. Ele é advogado, parecerista, às vezes engenheiro, que é árbitro também.
E aí o que acontece? O dever de revelação vem para trazer mais segurança para as partes, só que é algo muito subjetivo. Eu vou revelar o quê? Eu vou revelar aquilo que eu tenho como relevante, que pode comprometer minha imparcialidade. Eu vou me valer, como o Judiciário de São Paulo já se valeu, do rol do IBA, né, do International Bar Association. Agora, e situações que não estão ali no rol do IBA, e situações que eu tenho subjetivamente interpretando como que não geram qualquer comprometimento da minha parcialidade, fica muito fácil para aquele que perdeu buscar essa nulidade algibeira. Então, o Judiciário tem se revelado aí consciente dessas situações e entendido que, ora, temos que verificar se existem outros pontos, outras circunstâncias que demonstram a violação da imparcialidade, porque automaticamente não revelar por si só não acarreta nisso. Muito bom te ouvir sobre isso. Eu queria também abordar um tema que o Tribunal de São Paulo e o STJ também prestigiaram em 2022, que diz respeito à impossibilidade da revisão do mérito da sentença arbitral pelo judiciário, que na ação anulatória, o judiciário vai se restringir a dizer se foi ou não violado o rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Ou seja, se aquelas decisões afrontam a uma das hipóteses que ensejam a anulação. E tem julgados do STJ, cito 1 de maio de 2022, RESP, 1.662.996, julgados também da segunda Câmara de Direito Empresarial, que eu vou colocar aqui na nota de rodapé, e também mantendo esse prestígio aí ao mérito da sentença arbitral, que ele é decidido pelo árbitro. O judiciário só vai ingressar na questão que diz respeito ao rol do artigo 32 ter sido ou não violado. Fabiane, mudando um pouquinho de assunto, aquele julgado do conflito de competência recente agora, 185.702 de março de 2022, teve a decisão monocrática e rapidamente aí o colegiado julgou, que diz respeito ao conflito de competência entre dois tribunais arbitrais pertencentes à mesma Câmara. O que você extrai de pontos positivos desse julgado? Esse caso desse conflito de competência 185.702, ele de fato é bastante polêmico. Assim. Foi um julgamento que foi bastante aguardado, né, dada a sua importância, e ele fala aí uma questão de direito societário. E, na verdade, assim, sobre a arbitragem mesmo, se vocês forem olhar, o interlocutor nem versa muito, ele fala bem pouquinho, assim, ele fala mais sobre a questão mesmo do direito minoritário, fala do artigo 246, do artigo 159 da lei das SA. Ele, de arbitragem mesmo, ele tem poucas considerações, mas ele foi, de fato, um caso muito aguardado, porque é como o Olavo falou, ele trata da questão do conflito de competência entre tribunais arbitrais que estão sob a égide da mesma Câmara, né, da mesma entidade arbitral. Uma mesma entidade arbitral administrando arbitragens que estão sendo julgadas por dois tribunais arbitrais diferentes, né? E, como eu disse, assim, um caso muito polêmico, a gente vai publicar também, com muita alegria, a gente vai publicar um comentário sobre esse caso, que também deve sair no próximo volume da RBA, que é o volume 76, agora de outubro, dezembro de 2022, vai ser um comentário da professora Catarina Pires, portuguesa, que nos deu a honra de escrever um comentário sobre esse caso. O que dizer sobre esse caso? Esse caso, ele, assim, primeiro que, como eu disse, ele fala mais sobre a questão de direito societário e, entre os especialistas societário, ele foi bastante criticado, né? Porque é como se ele tivesse basicamente esvaziado o artigo 246, enfim, tem várias questões ali que eu não gostaria de entrar. Assim, a nossa retrospectiva fala sobre questões de arbitragem e eu não gostaria de entrar porque realmente é um tema complicado, assim, delicado. Eu não vou nem dizer da minha opinião, eu vou dizer o seguinte: na visão dos especialistas em direito societário, o SJ não andou muito bem ao proferir dessa decisão, tá? Eu prefiro até não me
não me comprometer muito. Eu não trabalhei no caso, até porque se eu tivesse trabalhado eu não poderia nem estar tecendo nenhum comentário aqui, eu não tenho nenhuma ligação com o caso, enfim, mas na opinião dos especialistas do direito societário, não foi a decisão no que tange essa questão da lei das SA e tal, não foi a decisão mais aguardada, né, que se esperava que fosse tomada. Mas falando do ponto de vista da arbitragem, eu também acho que é um pouco complicado. Porque vamos lá, já que estamos falando de retrospectiva, queria só fazer um retrospecto aqui. Essa questão do conflito de competência sendo julgado pelo STJ, lá nos primórdios, assim, já era uma questão delicada quando era discutido se o STJ podia ou não decidir o conflito de competência entre um órgão estatal, né, uma vara ou, enfim, uma câmara, sei lá, uma turma de um tribunal estatal, né, e um tribunal arbitral. Isso lá atrás, nos primórdios, já era algo polêmico, né? O STJ pode ou não pode, né, está na sua competência constitucional, né, atribuída pela Constituição, julgar conflito de competência entre um órgão judicial, portanto estatal, e um tribunal arbitral. Existia no início essa dúvida. Até que se começou a submeter essa questão ao STJ. Eu posso estar enganada, mas salvo engano, né, e aí peço desculpas a todos que estiverem ouvindo se eu estiver errada, mas salvo engano, o primeiro caso nesse sentido que foi submetido ao STJ foi pelo professor Arnoldo Valde, ele submeteu um caso assim, não lembro exatamente quando, mas acho que foi no início da década de 2010, mais ou menos. E isso já era uma certa polêmica. Eu me lembro que até eu fui professora do BMEC aqui no Rio e eu tive uma orientanda que se chama Kizzy Mota, uma excelente advogada, hoje muito, muito, muito boa advogada, e ela escreveu uma monografia dela sob a minha orientação, fui honrosamente sua orientadora, justamente sobre essa questão se o STJ poderia ou não julgar conflito de competência entre órgãos estatais e tribunais arbitrais. Salvo engano, a Kizzy defendeu a monografia dela de fim de curso em 2013. Então, isso era uma questão ainda polêmica, mas que acabou passando e a gente teve vários casos do STJ julgando conflitos de competência entre órgãos estatais e tribunais arbitrais. E aí, esse foi o primeiro caso em que o STJ julgou conflito de competência em tribunais arbitrais, entre dois tribunais arbitrais. E, nesse caso, eram dois tribunais arbitrais sob a égide da mesma Câmara. E julgou, e entendeu que ele poderia decidir isso. E, como eu disse, foi uma decisão bastante polêmica e também, no ponto de vista da arbitragem, dessa possibilidade de o STJ decidir essa questão desse conflito de competência, também foi bastante criticado. Assim, a rigor, sem dúvida alguma, não é algo unânime, ou esse entendimento de que ele pode fazer isso, sem dúvida alguma, não é algo que seja aceito ostensivamente. Não é. Definitivamente não é. E aí você perguntou, Olavo, o que eu posso extrair de positivo? O que eu posso extrair de positivo dessa decisão? Bom, eu acho que o que me parece positivo deste caso é que, pelo que eu tenho ouvido do pessoal das câmaras arbitrais, e nós temos excelentes câmaras arbitrais aqui no Brasil, né, é que as câmaras estão começando a fazer movimentos para alterar os seus regulamentos para começar a regular essa questão. Então, assim, qual seria a ideia? Em vez de o STJ, né, um tribunal estatal, um tribunal do Poder Judiciário, decidir qual é o tribunal arbitral que vai prevalecer neste caso, que haja uma norma no regulamento da Câmara Arbitral sobre isso, né? Sabemos que não é fácil, sabemos que normalmente o regulamento de uma Câmara Arbitral é algo fluido
E é bom que seja assim, é ótimo que realmente haja flexibilidade no regulamento para que justamente ele possa se adequar a cada caso concreto, né? Que as partes possam escolher detalhes da sua arbitragem e o tribunal arbitral também possa ter a liberdade de estabelecer alguns detalhes da arbitragem. Então, assim, é difícil estabelecer isso no regulamento, mas o que eu tenho visto é que, tenho ouvido de vários relatos de várias câmaras, que muitas delas têm se movimentado nesse sentido, para alterar o seu regulamento com vistas a ter uma normativa sobre esse assunto. E isso, particularmente, me parece muito positivo, Olavo, porque eu realmente acho que o ideal é que isso seja feito interna corporis, né? Que, assim, que o próprio mercado da arbitragem, que nós mesmos que trabalhamos com isso, regulemos essa questão. Me parece melhor do que seja, com todo respeito, óbvio, o STJ, que ele, claro, merece, mas não me parece que o ideal seja que o STJ, que tem jurisdição para decidir conflito de competência entre órgãos estatais e cada vez mais vem julgando conflito de competência entre órgãos estatais e tribunais de arbitragem, não me parece que, a princípio, né, seja ele o mais adequado a julgar. Então, que isso seja resolvido no próprio juízo arbitral e se a solução for incluir um dispositivo sobre isso no regulamento das câmaras, isso me parece bastante positivo. Acho que seria algo bom, algo positivo a se extrair desse acórdão proferido no conflito de competência 185.702, né? Que, como eu disse, foi muito polêmico e ainda é alvo de bastante debate e muitas considerações. Perfeito, Fabiane. Eu vou me permitir mudar um pouquinho de tema e tratar rapidamente, aí para finalizar nossa retrospectiva, de um caso interessante. Na verdade, são 3 casos, um deles julgado, inclusive, em julho de 2022, e o agravo regimental agora, dia 3 de outubro de 2022, pelo STF, em que envolve a fazenda pública. A regra, como todos nós sabemos, é que a sentença arbitral, quando vai para cumprimento de sentença contra a fazenda pública, segue o regime dos precatórios, que não tem exceção no artigo 100 da Constituição. Ocorre que, numa pesquisa recente que eu fiz e publiquei um artigo junto com o Carlos Montes Neto, que é juiz de direito, foi me orientando no doutorado e no mestrado, nós localizamos 3 casos em que o TJ excepcionou, acolheu a tese defendida na sentença arbitral e excepcionou o regime dos precatórios. Porque, no caso concreto, a sentença arbitral tratou a quantia ali retida, ou seja, houve uma retenção por parte da Fazenda Pública de valores vultuosos previstos no orçamento a título de tributo. Um caso, por exemplo, a retenção equivale a mais de 111 milhões de reais. E nesses 3 casos, o Tribunal de São Paulo entendeu que era uma obrigação de não fazer, de não reter aquele valor. E que a sentença aí tinha cumprimento imediato, já que havia previsão orçamentária. Eu vou colocar depois o link do artigo aqui, para vocês terem acesso aos julgados. E no STJ, o mérito não foi analisado, porque entenderam que aplicava ao súmula 7, era análise de contrato, ocorrência de financiamento internacional, retenção de valores, e por conta da súmula 7, o STJ não entrou no mérito. O Supremo, da mesma forma, agora, recentemente, entendeu que o óbice dele analisar o mérito era a súmula 279 do Supremo. Eu vou colocar, então, aqui para vocês terem acesso aí aos números e aí poderem fazer uma pesquisa mais profunda, mas é uma evolução, são 3 casos aí inéditos e que foi levado em consideração o fato de estar previsto no contrato e essa retenção aí tributária da Fazenda Pública gerou isso. E é interessante, Fabiane, que eu conheço caso que o município reteve determinadas parcelas
de um precatório, por exemplo, a título de imposto de renda totalmente indevido e também a título de IPTU, numa desistência da desapropriação, e o TJ também entendeu que não aplicava o regime de precatórios, mas aí é título judicial e esse paralelo aqui é cabível nesse caso. Bom, concluindo, eu quero mais uma vez agradecer a Fabiane, seus precisos comentários, né? É uma delícia fazer esse programa contigo, porque a gente flui rápido, passa rápido, na hora que eu vejo, nossa, já estamos estourando o limite. E que em 2023 nós tenhamos muita saúde para continuar. Mas antes de encerrar, eu queria que você fizesse um convite, que você tem uma novidade maravilhosa aí para todas e todos aqui do canal Arbitragem. Com a palavra. Eu tinha até esquecido, Olavo, é verdade. Primeiro, eu queria agradecer também muito pela sua generosidade, pelo seu convite tão amável. E eu também me sinto conversando aqui, tanto que eu falo, né, tanta coisa, falei de orientando os meus da 15, falei de tantas coisas que eu vivi e tal, porque eu me sinto também super à vontade aqui, parece que a gente está conversando ali no sofá, né, do escritório, enfim, alguma coisa assim, mas porque, assim, é muito bom estar nos eventos do canal Arbitragem, é sempre muito prazeroso, e eu espero que para quem está nos assistindo também seja prazeroso, eu espero que seja também muito, muito bom. E claro, eu estou à disposição de que precisarem, enfim, se tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar. Queria até deixar meu e-mail aqui, meu e-mail da FGV, que é fabiane.vercosa@fgv.br. Estou à disposição aí para trocar, enfim, ideias sobre isso que a gente mencionou aqui e dizer que, para mim, realmente é muito, muito agradável poder trocar essas ideias com o Olavo. E de fato, o Olavo, gentilmente, também está falando, que eu vou lançar na quarta-feira esse livro aqui, que é um livro dedicado às audiências remotas de instrução na arbitragem, e foi feita uma análise dessas audiências à luz do princípio do contraditório e de outros princípios também, ampla defesa, devido ao processo legal e tantos outros. Esse livro vai ser lançado na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro, aqui no Rio de Janeiro, no Edifício Argentina, Salão Pão de Açúcar. Às 5 horas a gente vai fazer um debate sobre esse tema tão polêmico, né, tão vivaz, um tema tão atual. Que vai participar do debate somos, além de mim, o Pedro Batista Martins, né, que todos conhecem, coautor do anteprojeto da lei de arbitragem, juntamente com o Carmona e com a Selma Lemes, né? Então, e ele gentilmente aceitou fazer o prefácio do livro, né? Foi muito, muito honroso para mim ter um prefácio do Pedro. E também vai participar o Antônio Cabral, professor titular de processo civil da UERJ. O Antônio vai falar mais, assim, a perspectiva do Antônio vai ser mais no que tange às audiências e julgamentos remotos no judiciário, né? E porque essa questão do julgamento remoto, da audiência remota, tem aí peculiaridades e especificidades na arbitragem, no judiciário, e a gente vai tratar um pouco sobre isso. Salvo engano, acho que é o primeiro livro no Brasil sobre esse tema. No exterior tem alguns já, mas no Brasil acho que é o primeiro livro. Tem vários artigos sobre esse tema, mas acho que um livro inteiramente dedicado a esse tema, acho que é o primeiro. E aí vou ter muita alegria de receber vocês no lançamento. O livro já está em pré-venda também no site da editora, que é a Revista Tribunais. E, enfim, será um prazer ter vocês aqui no debate, se puderem vir. Obrigada, Olavo, pelo carinho, pela gentileza. Eu que agradeço, então, muito obrigado. Até 2023, pessoal. Fiquem com Deus aí. Bom ano novo para todos. Bom ano novo, Feliz Natal, tudo de bom. E que em 2023 a gente tenha muitos casos bons para relatar aqui, né, Olavo? E que a gente possa novamente testemunhar a evolução e o desenvolvimento da arbitragem no Brasil, que tem aí um longo futuro pela frente e que seja cada vez mais próspera. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.